Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a um vídeo novo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre refeições antes do treino e refeições depois do treino. Você sabia que as refeições antes ou depois dos treinos podem ter uma influência diariamente nos teus resultados na academia ou no ginásio? Se calhar deve ser por isso que não estás a perder peso ou a ganhar massa muscular. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco no vídeo de hoje e eu vos trouxe aqui alguns exemplos práticos. Então, vamos a isso. Vamos começar por falar pela refeição pré-treino. O que é uma refeição pré-treino? Uma refeição pré-treino é basicamente aquilo que tu comes antes de ires treinar. Para que serve uma refeição pós-treino? Serve basicamente para fortalecer a tua energia e preservar a massa muscular. É esse o objetivo das refeições pré-treino. Na tua refeição pré-treino deve ser montada por carboidratos de fácil digestão, proteínas leves e gorduras boas que é para ajudar na tua digestão. Uma refeição bem simples que vocês podem estar utilizando no vosso pós-treino. Tens aveia, whey protein e banana. Tens carboidrato rico em fibras. Tens proteína de leve e fácil digestão. E tens um bocadinho mais de fibra e micronutrientes na banana. Então, essa aqui seria uma refeição pós-treino ideal, caso estejas assim, tipo, na correria e queiras fazer uma refeição pós-treino adequada. Então, está aqui o primeiro exemplo. E o segundo exemplo podia ser fruta, né, com um scoop de whey protein. Por exemplo, tens a proteína e tens fruta. A tua fruta podes utilizar maçã, podes utilizar banana, né, e com um pouco de whey protein. Aqui tens um pouco de fibra das frutas e tens uma proteína de fácil digestão e carboidrato, quantidade de carboidratos, dependentemente da fruta que estás a utilizar, vai ser sempre mais baixa. Então aqui seria uma outra variante que tu podias estar a usar como uma refeição pré-treino. Aqui na refeição pré-treino, o carboidrato vai ser a tua fonte de energia. Então não precisas estar a exagerar na proteína, porque o foco aqui é chegar com disposição na hora de treinar. Então se não consumires muito carboidrato na hora do treino, não vais ter tanta disposição para começar para desenvolver o treino da maneira que tem que ser feito. E uma coisa que vocês têm que ter em consideração também, tentem evitar alimentos pesados que dificultam a digestão. Senão o que vai acontecer é que tu vais ir treinar e vais começar a te sentir indisposto. Dor no estômago, não vais conseguir ter uma melhor performance no treino, que é aquilo que tu queres e pode afetar o teu desenvolvimento também. Agora vamos falar sobre as refeições pós-treino. Como o próprio nome diz, é uma refeição depois do treino. Então já treinaste, agora o que é que deve comer? O que é que deve consistir uma refeição pós-treino? A refeição pós-treino basicamente serve para recuperar os níveis de glicogênio que tu depletaste durante os treinos e para estimular a síntese proteica, basicamente para te ajudar na recuperação muscular. E o que é que consiste uma boa refeição pós-treino? Consiste em proteína de alto valor biológico, boas fontes de carboidratos e hidratação, porque tu quando treinas tendes a se desidratar. Um exemplo muito prático disso é que tu quando vais treinar tens sempre uma garrafa d'água. Então quando tu estás a treinar, transpiras, então se desidratas um pouco, por isso é que estás aí sempre com a garrafa d'água a te hidratar consoante vais seguindo os treinos, né? Um bom exemplo de uma refeição pós-treino seria, aqui tens arroz, frango e salada. Seria um exemplo mais prático de uma refeição pós-treino, dependentemente do horário que estás a treinar, né? Seria uma refeição mais prática, né? Eu faço o meu treino 10 da manhã e às 10 da manhã não vou comer arroz com frango. Uma refeição pós-treino boa que tens aqui também. Tens iogurte proteico, iogurte grego proteico, com fruta e sementes de chia, né? Aqui tens boas fontes de gordura, boa fonte de proteína, tens micronutrientes que vai dar vitaminas e minerais com um pouco de carboidrato aí também da maçã e tens uma fonte de fibra incrível que vem das sementes de chia, né? Ou podes usar também sesame seed, sementes de sésamo. Então estes são aqui uns exemplos mais práticos do que é que tu podes estar a fazer, né, da tua refeição pós-treino. Tem que ter em consideração que nem todo mundo treina no mesmo horário, né? Então vocês têm que adaptar. Tem o meu treino um pouco mais cedo, não vais ter uma refeição depois do treino, arroz com frango. Então vais procurar uma refeição que tem
uma alta fonte de proteína, bons carboidratos e vais procurar te hidratar bem. Então isso tens que ter em consideração depois dos treinos. Antes dos treinos, como havia dito antes, tens que ter em consideração as boas fontes de carboidrato, né? Tens que ter atenção a carboidratos de fácil digestão para não te atrapalhar durante o treino, para não te sentir indisposto quando estiveres a treinar. Tens que procurar alimentos com boas fontes de gordura para ajudar na digestão e rico em fibras também. Então, são essas coisas que tu tens que ter em consideração quando tu vais treinar. Tendo isso into place, tendo isso já na tua rotina, vai ficar mais fácil alcançar os resultados que tu queres. Agora, quanto tempo antes dos treinos eu devo comer? Quanto tempo depois dos treinos é que eu devo comer? Então, vou deixar aqui alguns artigos científicos, né? O gap, o espaço entre antes das refeições e o treino é entre uma hora e meia a 2, né? E o espaço, o intervalo de tempo entre o treino e a refeição, né? O melhor intervalo de tempo seria no prazo de 1 hora a 1 hora e meia, 2. Então tens aí esse prazo, 1 hora e meia antes dos treinos, 1 hora e meia depois dos treinos. Então tens esse intervalo e também podes estar a usar certos tipos de suplementos para te ajudar. Se vocês quiserem um vídeo a explicar como tomar suplementos, mostrar um pouco quais são os suplementos que eu tomo, comenta aí embaixo, se calhar eu trago aqui um vídeo a explicar quais são os suplementos que deve-se tomar, por que tem que se tomar certos suplementos, mas seria uma boa opção caso não tenhas muito tempo para comer, né? Caso estejas sempre na correria e queiras algo um pouco mais prático, sem correr o risco de estar sempre a pular refeições. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam. Comenta se vocês querem um vídeo a explicar um pouco mais sobre os suplementos, quais são os suplementos que eu uso. Comenta aí, eu vou se calhar trago nos vídeos futuros um vídeo a explicar para que serve o suplemento ou como é que se deve tomar mais ou menos isso. E é isso, pessoal. Subscreva aí no canal se ainda não estás inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Falou!